Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável, esperando por você. Um dia especial, esse canal de conteúdo especializado em investimento imobiliário recebe uma convidada muito especial, doutora Conceição Gaspar, que é tabeliando o 12º tabelionato aqui de Salvador. Vai trazer um tema importante em exclusividade para você, que é a adjudicação compulsória. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Altamente Rentável. Que prazer tê-la conosco, viu? Ô Leandro, o prazer é nosso. Há muito tempo eu tinha vontade de participar do Altamente Rentável e surgiu a oportunidade com um tema novo. E como eu sou curiosa e gosto de estar lançando essas coisas sempre, achei oportuno, muito oportuno o convite. Eu fico muito feliz de ter aceitado o meu convite. Esse tema, a adjudicação compulsória, é um tema que não é um tema novo, mas extrajudicial é um tema muito novo. Doutora, fala um pouquinho. Primeiro fala um pouco quem é a doutora Conceição Gaspar nesse cenário do mercado imobiliário. Bom, eu sou tabeliando 12º ofício. Eu tenho 35 anos de cartório. Tenho muitos amigos no mercado imobiliário, né? Nesse período fiz grandes amizades. Você é um exemplo, sua mãe também, que está sempre com a Ivana Caroso, sempre com a gente. E vendo as transformações acontecerem, porque nesse período todo eu só vi a evolução do direito imobiliário, a desjudicialização do direito, que é um caminho irreversível, um caminho sem volta. Não existe mais. Hoje você tem que resolver fora da justiça. A justiça está abarrotada de processos. Ajudar, né, doutora? Ajudar. E o caminho é esse. Nós já temos a retificação diária, nós temos o inventário, temos o divórcio, temos agora a adjudicação compulsória, o uso capião. Está vindo a ação de despejo, o projeto já está em discussão, em fase final, assim, em tabelionato de notas. Então, todos esses, vamos explicar. Tudo isso que a doutora está falando aqui... Pode ser feito em cartório. No tabelionato de notas. No tabelionato de notas. Muito bacana. O cartório de protesto provavelmente vai ficar com a parte de execução, cobrança de títulos. Certo. Que demora muito na justiça, chega a prescrição às vezes do título sem conseguir dar vazão, pela vazão de processos que tem. E a gente não pode esquecer, Léo, que Salvador tem mais de 70% de imóveis irregulares. Por isso, a minha empolgação com o uso capião, a minha empolgação com a adjudicação compulsória, porque eu vejo como um meio de solucionar o problema urbano de Salvador. Que maravilha, viu, doutor? Eu acompanho a senhora, acho que já conheço a senhora há uns 20 anos, assim, eu tenho uma gratidão imensa. Me lembro que eu ainda era adolescente quando eu sentava junto e ficava perguntando o que era, então ela foi muito humilde em dizer quem ela era no mercado imobiliário nacional em Salvador, né? Realmente foi percussora e, assim, uma pessoa que quer realmente ajudar na trajetória do mercado, na regularização. Cartório sempre de portas abertas, sempre atendendo muito bem. Hoje está com uma sede maravilhosamente linda e com pessoas super gabaritadas e especializadas para atender bem. Esse tema, a gente vai hoje falar de adjudicação compulsória, né? Então, assim, você ouviu um pouco do que pode ser feito no cartório de tabelionato, agora você vai ouvir sobre a adjudicação compulsória, que agora a gente pode fazer extrajudicial. Doutor, a adjudicação compulsória, e por si só, já é um nome até difícil de pronunciar. Adjudicação compulsória. Só antes de eu entrar na adjudicação, eu queria deixar uma coisa que você falou aí. Eu atendo todos que me procuram, indistintamente. Boa. Eu estou com as portas abertas, sempre. Isso. Porque eu acho que a minha função é essa, atender o público. Muito bem, doutor. E ajudar. Hoje me lembrei disso, me fizeram uma pergunta interessante. Uma colega perguntou, você diz não ao cliente? Eu digo, olha, se eu puder resolver, não, eu pego e resolvo. Eu só não quero que ele me impressione. Me dê o tempo que eu preciso para resolver, porque ele vai ter o processo dele resolvido. Rapaz, aqui quando chega assim, quando alguém pergunta assim, rapaz, tem um caso insolúvel, procura a doutora Conceição Gaspar, que se tiver solução, ela vai me indicar o caminho. Não, eu gosto do que eu faço e isso facilita trabalhar, né? Olha que interessante, eu falei com o meu irmão, quando a gente montava o Altamente Rentável, a gente batendo um papo para poder chegar onde a gente está, e eu falei assim, meu irmão, ele que até falou na hora, ele fala, a gente só traz no Altamente Rentável pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? Então, é como a senhora disse, eu sou uma curiosa, eu sou uma cientista nesse caminho jurídico. Então, assim, eu vejo que a senhora é apaixonada pelo que faz, e quando eu te dou uma demanda, não só eu, mas diversas pessoas que eu indiquei, eu vejo que as pessoas voltam agradecidas, né? Talvez o problema não tenha solução, mas eles voltam agradecidos porque pelo menos o caminho
eles vão saber... Eu acho que a solução só não tem a morte. Exatamente, então, é verdade. A adjudicação compulsória é um procedimento que só existia judicialmente. Procedimento do processo civil que só existia judicialmente. Onde, através de um ato judicial, se supria a falta da outorga do promitente vendedor da escritura, do ato definitivo de propriedade da escritura, do ato definitivo de propriedade para o comprador ou cessionário. Essa demanda vindo por extrajudicial vai facilitar bastante. O prazo médio um processo desse levava na justiça era 8 anos. Caramba, 8 anos? 8 anos. Imagine, é um prazo médio. Prazo médio. Né? E nem, isso não quer dizer também que ele ia ter êxito nacional, essa constatação é do Colégio Notarial do Brasil. Certo. Entendeu? E a previsão hoje é que esse faça um processo desse em 3 meses. Eu acho otimista demais para o início. Eu acho que o início é todo o processo de adequação, os regramentos enunciados vão surgindo, já tem novos enunciados. Então, vai se formando o instituto. Muito bem. É um grande instituto. Ô, doutora, só para ver se eu entendi, porque isso realmente, até para mim, que sou do mercado imobiliário... Vou exemplificar para você. Eu comprei um imóvel na mão de São Antônio. Certo. E fiz minha promessa de compra e venda, botei na gaveta e São Antônio sumiu. Eu não acho São Antônio. Ou São Antônio morreu. Olha que interessante isso aí. Então, eu vou, através de um processo de adjudicação compulsória, pedir que a assinatura, a outorga de seu João seja conferida, ou através de um processo judicial, ou através de um processo extrajudicial atualmente. Tá. As empresas inaptas também podem participar aquelas empresas declaradas inaptas que não podiam praticar, não podem praticar atos novos. Também pode Eu passei por isso, é lá em Ilhéus. Pois é. E pra mim, na realidade, eu acho que até hoje tá sem solução lá. Eu vou até trazer isso, porque é de um tio meu. A empresa que tinha vendido a ele tá inapta há muitos anos e ele não sabe nem onde estão mais os donos. Ele tem a promessa de compra e venda, tem as suas quitações. Exatamente, é o essencial. Você tem que ter a promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento e a quitação. Ah, mas doutora, mas eu não tenho um documento escrito, documento de quitação. Mas você tem prova que pagou. Você tem todas as notas promissórias, você tem todos os cheques. Então você vai procurar um notário e fazer uma ata notarial. Vai juntar aquilo no procedimento e aquilo vai servir como prova de quitação. Isso é importante, né? Porque, de repente, muitas vezes eu vejo, viu, doutora, que, e eu até me encaixo também diversas vezes nisso, a falta de cuidado que a gente tem na hora de comprar um bem, até porque confiança, Sim. Era um parente, uma pessoa que conheceu, mas essa pessoa, por exemplo, assinou a promessa de compra e venda, mas viajou e você não tem mais nada dela. Então é importante que a senhora diga aí quais são os documentos, quais são imprescindíveis. Vou falar dos documentos. Inicialmente, com a medida provisória 1085, não estava prevista a participação do tabelião nesse procedimento. Seria iniciado todo no registro imobiliário. Na repescagem dos vetos, no final do ano, trouxeram a possibilidade a necessidade da ata notarial. Claro. O que eu acho fundamental, porque dá tranquilidade ao registrador e segurança jurídica. Porque você vai organizar todo o documento. Sim, com certeza. Você vai criar os instrumentos que estão faltando. Então, eu acho que a ata... ela vai dar tranquilidade ao registrador e ao requerente. Então, a finalidade do tabelionato nesse sentido... é criar a ata notarial. É formatar, né? Formatar todo o processo, organizar a documentação. E passar já pelo crivo da fé pública do tabelião. Sim. Para que chegue no registro de imóveis, o registrador se sinta mais confortável na análise dele, porque ele já tem a fé pública do tabelião que analisou antes. Eles devem ter gostado dessa decisão aí, viu, doutor? Rapaz, olha, vou dividir minha responsabilidade aqui. Já veio de lá assim. Isso. Entendeu? Bacana isso aí. Eu inicialmente estava se entendendo ao contrário, entendia-se que iniciava no registro de imóveis, depois voltava ao tabelionato. Mas viu-se que era uma incongruência, porque você começava desorganizado, voltava para organizar, para voltar de novo para o registro de imóveis organizado. Então partiu-se para fazer a ata é o instrumento que vai ajustar e preparar a documentação para o registro imobiliário. Doutor, a pessoa que... a gente precisa de um advogado para poder fazer o processo? Precisa, sim. Tá. Sempre é necessário. O advogado é fundamental no exercício do direito extrajudicial. Eu acho que o advogado tem uma outra leitura dos procedimentos que a própria parte.
Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma promessa de compra e venda, né, da qual eu me senti, eu já quitei, eu não tenho mais, então eu agora ele já sei que posso fazer no tabelionato o meu processo de adjudicação compulsória. Aí eu vou procurar um advogado. Ele vai fazer um requerimento, protocola, apresenta os documentos. Certo. Promessa de compra e venda, quitação, ata notarial, aí eu formulo a ata notarial. Ele vai apresentar as certidões do requerente para provar que não existe litígio dele com o vendedor envolvendo aquele imóvel na esfera judicial e da situação do imóvel. As certidões também judiciais do foro judicial da situação do imóvel, para provar também que não existe litígio envolvendo aquela propriedade. A última coisa que ele vai fazer é pagar o ITIV. Certo. Com isso, o registro de imóveis vai notificar o vendedor para que ele diga por que ele se negou a outorgar a escritura. Se ele se negou de fato. Se ele silenciou a adjudicação compulsória. Se ele concordar em outorgar, volta para o tabelionato, lavra-se a escritura, porque o instrumento é próprio para transferência do imóvel, a escritura de compra e venda. E se ele discordar, ele vai ter que apresentar os motivos da discordância, que vai para a esfera judicial ou vai para o processo de dúvida na vara de registro público. Entendi. Entendeu? Doutora, você me usou um exemplo muito interessante aí que acontece muito, muito mesmo, e aconteceu comigo em Vitória da Conquista até. Não fui parte, mas eu tive a oportunidade de observar isso. Comprou o terreno lá e em Vitória da Conquista tem muito isso, muito mesmo. Você compra uma promessa de compra e venda e tal, e a pessoa parte, né, desse planeta, a pessoa morre. E daí, doutora, como é essa questão? Você vai requerer adjudicação contra o espólio. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque esse bem necessariamente entrou no espólio, né? Entrou no inventário. Não. Provavelmente ele não entrou no inventário, porque ele já não integrava o patrimônio do vendedor. Às vezes, o que aconteceu lá na data foi o seguinte: o herdeiro, né, deu uma de um sem braço talvez e falou assim: a fazenda, vou botar toda. Meu pai loteou, mas eu não sei quem comprou, quem não comprou. Também não foi nem um de um sem braço. Na realidade ele não sabia quem comprou e quem não comprou e entrou necessariamente, né, no espólio dele. E daí é isso. Entrando dessa forma, aquela pessoa que tem a promessa de compra e venda, ela é o mesmo passo a passo aí. Procedimento. Tá, procura o advogado, tabelião, registra imóveis, cita, né? E aí ele vai ser habilitado. Ele vai se habilitar, não, ele vai outorgar a escritura. Porque, repare, entenda, esse bem que foi vendido pelo falecido, ele já não integrava aquele patrimônio. Entendi. Já era de outra pessoa, por mais que não tivesse instrumento público, né? Não tivesse instrumento público, mas ele já tinha vendido, já tinha saído do patrimônio dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então vai ficar assim. O que resta é cumprir a obrigação de transferir a propriedade. O que ele deixou não foi um bem, foi uma obrigação que tem que ser cumprida. Ou através de uma obrigação de fazer, com a nomeação do inventariante cumprindo essa obrigação. Se o inventariante disser, eu não vou assinar essa escritura, que você pode fazer, abrir o inventário, fazer a nomeação de inventariante, e o inventariante responsável pelo passivo do espólio vir cumprir a obrigação, outorgando a escritura. Entendi. Mas se, como esse aí, o herdeiro dizer, eu não tenho nada com isso, com outro... Nem sabia que tinha vendido, Que uma construtora, o rapaz disse, eu não vou me meter nisso, esse negócio de meu pai, eu não quero me meter. Sim, mas as pessoas compraram, e aí? Não quero nem saber, não integra o espólio da gente, eu não vou me fazer. Então, todas essas pessoas vão ter que partir para a adjudicação compulsória. E se tiver dúvida, suscitar dúvida no seguinte sentido, não sei se ele pagou de verdade isso aí, doutor. Não, a quitação tem que ser apresentada. Tem que ser apresentada. Então fica aí, né, para você. Nem que ele tenha um recibo, um pedaço de papel. Ele vai com aquilo ali, a firma reconhecida, todo mundo reconhece a firma, vai no cartório e faz uma ata notarial. Vai ser declarado que ele apresentou em quitação aquele imóvel. Aí tem o texto da ata que você prepara. E aquela ata é que vai dar segurança ao registrador de que houve uma quitação. Entendi. Entendeu? Foi constatado através dos documentos apresentados que houve a quitação. Entendi. Doutora, dentro de um cenário, como é que a senhora entende? Fala assim, a adjudicação compulsória veio para que finalidade? No cenário do mercado imobiliário como um todo. Eu acho que foi de acelerar o processo de REURB e acelerar a legalização dos imóveis. Tem que se botar produto no mercado.
Boa. Então, assim, eu entendi que realmente acelerar é um bom motivo. O que acelera a economia é a construção civil. Exatamente. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, imóvel irregular não gera direito. Olha que interessante, a gente tem a REURB, né, que veio aí, a gente já tem falando de quê? 4, 5 anos a REURB, né? 4, 5 anos a REURB, a REURB ela já veio fazendo a requalificação daqueles imóveis que não tinham qualificação, né? E dentro desse processo veio a adjudicação compulsória. Primeiro veio o uso capião, para regularizar as posses. Que foi posses. excelente. O uso capião judicial. Depois, dentro da REURB, o uso capião veio dentro da REURB. E agora vem a adjudicação como instrumento de regularização também. Nós estamos hoje com um privilégio fantástico. Nosso corregedor é presidente nacional da Comissão de REURB. Que maravilha. E o tribunal tem todo o interesse de apoiar as regularizações fundiárias. Então, todo o processo de regularização hoje tem o apoio do Tribunal de Justiça. A gente vive primeiro num estado, né? Nós estamos aqui num estado grande, né? Com muitas fazendas e cidades enormes, né? Vamos falar aqui de Salvador para ter esse ponto. E a senhora vinha me falando ali que Salvador, hein, doutora? Mas Salvador, loucura. Eu tenho hoje me debruçado na história das fazendas de Salvador. Fazenda Periperi. Agora estou com a Pinda, Fazenda Pinda na mão, estudando para ver o que a gente pode tirar dali para ajudar a população. Essa fica onde, doutora? Fica pro lado do Cassange, por aí. Eu me lembro que ali, rapaz, eu tive uma... São Cristóvão. Então, foi exatamente aí. Por exemplo, eu tive comprando uma área em São Cristóvão, grande, né? E aí a gente teve que fazer uma requalificação dela vindo das capitanias hereditárias. Sim, tem processo. Né? Sim. Interessante isso, né, doutora? Muito interessante. Você vem de lá e os livros que não estão mais assinados, como é, né? Você às vezes não consegue pegar sendo recuperados, um fio, né? Quase todos estão sendo recuperados. O terceiro ofício mesmo recuperou todos os livros. Ela tinha 84 livros danificados dentro de saco de lixo. Caramba! Que foi como ela recebeu o cartório. Em pedaços. As pessoas dizem, mas não dá certidão, não dá certidão. Porque ela como é que dá, né? Consertar. E tem uma cidadã aqui, eu não sei se dela foi ela que fez, mas que recuperar isso com pinças. Juntando um pedaço do livro com um pedaço com pinça. Que trabalho maravilhoso. Então, de parabéns aí, né? Estão de parabéns. Bacana. E, olha, a história do Brasil está dentro dos cartórios. Com certeza, absolutíssima, né? O que se precisa é valorizar esse acervo, sabe? Sim, com certeza. E difundir, ajudar, trabalhar, abrir a porta dos cartórios para o povo. Eu tenho usado muito o arquivo público para buscar documentos. Muito difícil, muito complicado. Né? Entendeu? Muito longos os prazos. Mas eu preciso, às vezes. Hoje, qualquer retificação diária, você tem que averbar confrontantes. Vou te dar um exemplo. A Amaralina. A Amaralina está fazendo resgate de anfiteus de algumas áreas. Sim. Eu pedi as certidões do terceiro e do sexto. Por endereço, pelo nome das partes e pelo endereço atual, não localiza nada. Só por lote e quadra. Então eu tenho que identificar de todos os imóveis que tenham interesse em resgatar enfiteuse, qual é o lote e quadra. Isso é uma loucura. Loucura demais. Eu passei muito aperto quando a gente compra... Hoje, todo mundo que compra terreno sabe que você precisa fazer a regularização fundiária. Precisa fazer a poligonal, com o topógrafo, georreferenciado e precisa pegar a assinatura dos confrontantes. Doutora, isso é um processo difícil, hein? Difícil, as pessoas não acreditam, não confiam. Não confiam, não acreditam. Até por não acreditar. Que é necessária a assinatura dele. Sempre existiu esse muro aqui, por que eu tenho que assinar? Exatamente. Nunca assinei nada, né? Nunca assinei nada. Rapaz, eu passei um aperto doutora. Na última, inclusive foi Paula Tanajura que nos ajudou. Ainda falei, doutora, que aí tivemos que citar, que isso é um artifício. Aí foi notificado, né? Para depois entrar, se não respondeu, é edital. Exato, mas eu até falei assim, vai ver cá, como é que eu posso ficar... Né, na mão do meu vizinho dessa forma aí. Eu ainda falei com o Paulo, Paula, e se ele disser que não pode assinar, que não quer assinar, que não vai assinar? Ela até falou assim, Leandro, ele precisa, se ele disser isso, ele vai precisar, obviamente, provar por que ele não vai assinar. É a mesma coisa para adjudicação. Se ele se negar a otorgar a escritura, ele vai ter que apresentar o por que ele se negou. Isso é excelente. Então não tem quitação, tem cláusula de arrependimento se houve o arrependimento. Tem uma série de particularidades aí no meio do caminho, né, doutora? Tem. Esses dobramentos aí precisa... É a questão do arrependimento, então pode ter causa de arrependimento, e a quitação.
Tá. Entendeu? O arrependimento é um negócio muito... E veja só, existe algum ponto em que... A cláusula de arrependimento pode ser revertida com a prova de quitação. Certo. Entendeu? Outra coisa que pode ser, que já se admite através dos entendimentos doutrinários, é que se houver prescrição da dívida, deu uma hipoteca, aquela hipoteca está prescrita, você faz a ata, constata a prescrição, baixa a hipoteca e faz sua adjudicação. Doutora, a senhora tocou num assunto importante agora. Veja só, meu contrato de compra e venda tem validade? Tem validade, sim. Ele é um instrumento que vai dar origem à adjudicação, vai ser seu título, desde que o imóvel tenha matrícula. Não, a pergunta assim, tem prazo de validade? Eu passei por isso até, aí uma da pessoa, eu até não briguei porque eu tinha pago apenas um sinal e depois ele falou, não quero mais e prescreve o débito. Eu comprei um imóvel de João, tá certo? E escrevi lá, por exemplo, que ia pagar 50 mil, ia pagar 1 milhão a João, e paguei 30% disso, tá certo? E João, no meio do caminho, falou, não vou, e ficou enrolando, aí daqui a pouco ligou e falou assim, agora seu contrato de promessa de compra e venda não vale mais porque passou o prazo. É isso que eu queria tirar a dúvida contigo, doutora, não? Não existe isso. Existe a prescrição do direito de cobrar, é outra história. Certo. Entendeu? E aí, tá onde? Assim, Código Civil. Isso precisa, essa prescrição no Código Civil tem uma data específica, um prazo específico? Tem um prazo. Tem um prazo. Depois a senhora... vai estar aqui o nome da doutora Conceição Gaspar, vai estar o cartório lá para que você possa também requerer uma audiência dela e saber tudo na íntegra, nos detalhes. Vão ter outras também, né, doutora, para poder ver. Essa possibilidade de arruir a prescrição é muito interessante. Né? É que existem imóveis hipotecados ainda pela Casa Forte, antiga Casa Forte. Isso não vale para a Caixa Econômica, para dinheiro público. Sim. Mas não vamos usar a Casa Forte, não. Casa Forte era hipotecada a uma empresa, uma imobiliária qualquer. Certo. Dinheiro privado. Sim. 20 anos, se não me engano, são 20 anos. Passou, não cobrou, entra-se com faz uma ata notarial, no caso da adjudicação, constatando a prescrição e pede o cancelamento. Prova que não existe processo em curso cobrando aquele débito que tenha interrompido essa prescrição, isso é importante. Isso acontece muito em loteamento, né? Muito. Mas loteamento normalmente tem cláusula de arrependimento. Isso não é assim, às vezes, porque o que você falou aí, eu vejo que, por exemplo, loteamento sempre tem empresa imobiliária tal, que fez aquele loteamento ali, loteou, você comprou um lote na promessa de compra e venda, por algum motivo, ou a empresa faliu, ou a empresa não foi para frente, ou você não acha mais que foi lote de Leos, foi assim. A empresa ficou inativa, fiquei lá com minha promessa de compra e venda na mão, então assim, em loteamento você tá lá com o lote. É interessante que você, na realidade, tenha esses benefícios aí, né? Com certeza. E tem um benefício maior também, a prova de regularidade fiscal não é exigida na adjudicação compulsória extrajudicial. Explica um pouco sobre isso, doutora. Regularidade fiscal, IPTU. Eu não preciso ter IPTU, certo. certidão da Receita. Entendeu? Do vendedor. Do vendedor. Certo. Porque eu estou cumprindo uma obrigação passada. A única coisa que não cancela são as cláusulas de indisponibilidade. Sim. Estas você vai discutir em juízo. Tá. Através do embargo de terceiro. Entendeu? Entendi. Então, se a matrícula... Comprei um imóvel, a matrícula lá tem uma penhora, ou tem alguma coisa em nome de terceiros, não meu. Isso eu posso questionar. Como é essa questão? Tá lá a matrícula... Aí você vai para a justiça. Certo. Aí é embargo de terceiro. Também. Mas no meu, num lote que seria meu, que eu tenho uma promessa de compra e venda? Sim. Na matrícula você não existe. Você vai passar a existir depois da adjudicação. Então quando se eu requerer a adjudicação, porque estava no nome da incorporadora e a incorporadora teve um processo e bloqueou a minha matrícula. Você vai discutir em juízo. Entendi. Vou entrar com pedido. Aí você faz sua adjudicação. É igual a escritura. Eu não posso fazer a escritura com a penhora? Sim. Então, eu faço a adjudicação e preparo o título. E com esse título eu embargo de terceiro. Certo. Faço o embargo, libero meu bem, volto para o registro e registro minha adjudicação. Entendi. Entendeu? Mas embargo é judicial. Judicial. Esse é judicial ainda. Judicial ainda. Doutora, veja só. Deixa eu fazer uma pesquinha aqui agora. A gente já falou dos documentos que preciso, né? Onde posso encontrar isso, a gente já falou também, sim, outra né? Coisa, o laudêmio também precisa, ou pagar isso é importante.
O termo de transferência do domínio da União. Autorização de transferência. Tá, então se você tiver domínio de União, se você tiver aí... Você vai pagar seu laudêmio, como você pagaria na escritura. Foro. Foro é consequência do laudêmio, né? Sim, claro, é. Atrasar para gerar seu laudêmio. Maravilha. Aí é o seguinte, eu preciso de um advogado também. Ô, doutora, a senhora falou, mas eu queria que fosse mais preciso. Quanto tempo leva hoje extrajudicial, se tiver tudo redondinho? A previsão hoje, a nível nacional, é de 90 dias. Eu acho que não se efetiva nesse prazo ainda. Até a coisa começar a rodar sozinha, os enunciados começarem a sair, os entendimentos doutrinários. Ninguém sabe se o CNJ vai se manifestar, até então foi silêncio. Eu tô achando que não vai ter manifestação do CNJ. Então, eu acho 90 dias muito otimismo. Tem algum em curso? Tem alguma previsão que a senhora possa... Eu tô entrando com o primeiro meu. Tá. Entendeu? Contra uma empresa de Salvador. É o meu balão, é de um amigo meu. Sim. Inclusive, é membro do judiciário. Eu vou preparando e vou dar entrada nele. E aí vai ver como se comporta. Aí eu vou ver como é que se comporta, qual o prazo para isso. Entendeu? Maravilha. Mas isso pra mim é revolucionário. Rapaz, imagine só você que tinha um prazo de 8 anos. Se a gente falar, doutor, em 1 ano, você já tá ganhando aí muito tempo para poder ter seu bem. Eu uso capião. Eu conheço uma senhora que tem 18 anos o processo dela. Judicialmente. Judicialmente, para findar e não consegue. Ela tem 88 anos, ela não vai ver mais nada. Com certeza, é verdade, doutora. Isso é um absurdo. Eu tava comprando uma área, inclusive, lá em Itacemirim. Por isso que eu te falei do loteamento, né? Tem muito loteamento em Itacemirim que o dono da loteadora morreu e já foi. Salvador tem muito. Muitos loteamentos. Também tem muito. Lá, os populares também aí, também. Essas fazendas todas que tiveram. Exatamente. E aí você comprou o lote, você pagou o lote todo, mas você também não se atentou em fazer a sua escritura pública, o dono da empresa faleceu, ficou inativa e você agora pode extrajudicialmente requerer o documento legal público do seu imóvel e ficar legal com isso aí. Título de propriedade normal, com qualquer escritura pública, vai poder negociar com ele, dar garantia hipotecária, vender, financiar, o que você quiser, você vai ter um documento normal. Isso é maravilhoso. Aqui tem uma pergunta interessante aqui, ó. Isso a gente até já respondeu, mas como isso pode ajudar o mercado imobiliário? Tá aí, tá descrito no tempo, na regularização, né? Tem grandes áreas, inclusive. Grandes áreas. Tem empresas, por exemplo, existem algumas empresas que trabalham no setor mais popular. Né? Sim. Então são áreas que eles compram, são áreas imensas aí de 50 mil metros, 100 mil metros, 200 mil metros. E a pessoa tem um título de particular, um instrumento particular e não tem título. Eu conheço pro lado lá de São Cristóvão. Essas áreas lá mesmo, todos têm isso aí. Caçange. Rapaz, eu acho que ali você tem São Cristóvão, você tem Caçange, quer ver outro lugar também? Abrantes também. Abrantes. Né? Tem muito disso lá. Então, assim, eu acho que isso aí veio... Cara, isso é uma solução, né, muito importante no mercado imobiliário. São duas que eu acho que é muito interessante, que você tem o uso capião e a adjudicação compulsória. Eu acho. É excelente isso aí. Então, se você fizer a prova bem feita, o processo arrumado, não tem como ser negado. E se negar, você vai para o processo de dúvida. Vai para o juiz da vara de registro público. Então, se é cumprir a norma direitinho, não tem como ser negado. Isso é muito bom. Doutor, e o uso capião, como é que está isso dentro do cartório? Ele tem tido um fluido, está fluido? Ele tem tido alguns intempéries? A dificuldade que eu tenho com o processo de uso capião era para a própria parte fornecer a documentação necessária para complementar o processo. Entendi. Entendeu? Eu tenho processos registrados praticamente em todos os cartórios de Salvador. Né, doutor? Eu vi que o uso capião foi muito lá, né? Eu mesmo fiz alguns lá. Mas a parte precisa trazer a prova para dar segurança jurídica. Como é um instrumento benéfico, se torna um instrumento muito perigoso também. Daqui a pouco você usa o capim numa propriedade de outra pessoa. É verdade. Precisa rapaz, eu acho que o tabelião e o registrador são pessoas que precisam ter extremo cuidado. Às vezes a gente fala, porque é muito burocrático, e não é, na realidade. Precisa realmente de uma análise minuciosa, porque como a senhora falou, eu posso dar o título a outra pessoa, daqui a pouco outra pessoa vir e falar, meu. Processos de inventários antigos que eu tenho, que eu não tenho nada no inventário. Nem o registro do imóvel. Que eu estou regularizando agora. Porque desde que eu não mexa na sentença,
Eu posso, se trata de erro material, eu posso regularizar pela via extrajudicial. Fazia um inventário, a questão do fio do bigode, da confiança, da fidúcia mesmo. Porque não tinha documento nenhum que atestasse propriedade, que atestasse nada. Imagina, né? Eu me lembro que na época do meu avô media até assim, do pé da jaqueira. Sim, e daí, como é que consegue um negócio desse, né? Pois é. É complicado. É muito ainda. Muito. Vem matrícula, às vezes não existe uma matrícula, às vezes a fazenda você precisa abrir uma matrícula, enfim. Regularização, né, é uma coisa muito importante e vai ajudar muita gente. Doutora, me veio uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta que pode haver também na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo aí. Por exemplo, eu tenho uma adjudicação compulsória para poder fazer, tá certo? Eu acho que eu tenho direito, eu tenho o meu material, mas só que é no interior. Eu posso dar entrada em Salvador? Como Você pode fazer ata notarial em Salvador. A ata notarial para adjudicação compulsória não exige territorialidade, como a de uso capião exige. Então, eu perguntei sobre isso, porque a senhora me falou, não, Léo, essa tem que ser feita... A ata de uso capião tem que ser feita na situação do imóvel. Por quê? Porque exige a visita do tabelião ao local. Certo. A fotografia, o relatório fotográfico, a oitiva dos confrontantes, para comprovar a posse. Para adjudicação, não. A adjudicação eu estou trabalhando com papel, com documento. Eu estou certificando através de documentos. Certo. Eu não vou fazer visita ao imóvel. Entendi. Agora, o registro, o prosseguimento no registro imobiliário vai ser da circunscrição do imóvel. E aí, se o registrador se sentir desconfortável, ele vai visitar o imóvel, ele vai ver se existe de fato. Eu acho que é um trabalho... É um que ele pode fazer, mas não vejo também necessidade, porque ele está trabalhando com documentos. Ele vai apenas certificar o que foi requerido e provado a ele através de documentos. Porque nesse caso já existe matrícula lá, pronta, é diferente. Na uso capião você realmente não tem nem a matrícula lá às vezes, né? Você ainda vai registrar. Exatamente, o proprietário tabular é diferente. Às vezes o proprietário da matrícula é um e quem cedeu foi outra pessoa que tinha a posse. 3 de 3 pessoas. Isso. Rapaz, é complicado. Olha, interessante também na adjudicação compulsória que os contratos de gaveta, aqueles contratos de gaveta, vão poder ser regularizados. Isso é excelente. Inclusive, tem até uma pergunta aqui. Eu que sou investidor, como é que eu vou ser beneficiado? Justamente desse jeito aí. Você, na realidade, pode ter comprado em sessões de contratos e você vai precisar regularizar tranquilamente. Hoje eu peguei uma situação interessante no interior até. Uma senhora vendeu um imóvel ao filho. Sim. Com a anuência dos demais herdeiros. Esse filho morreu, fez seu inventário e passou para os herdeiros. Ela não fez escritura para o filho. Sim. Ela vendeu através de contrato particular. Sim. E foi inventariado somente os direitos de aquisição. Certo. A gente vai fazer agora através de adjudicação essa parte daqui, a primeira parte. Para não ficar falho. A adjudicação para o espólio do filho. Sim. E registro inventário. Que maravilha, né? Então você pode fazer uma cadeia sucessória, né? Só pedindo uma adjudicação compulsória. Da área que precisa. Que maravilha. A parte processual que precisa para montar. E no interior tem muito disso, viu, doutora? Falar, fulano me vendeu, João vendeu. Tem um contrato aqui de gaveta, aí vou lhe vender, tá quitado, vou lhe vender. Imóveis financiados, quitados, inúmeros aí com contrato de gaveta, que a Caixa Econômica se recusa a permitir a transferência. Olha, a gente não tem procuração. Eu não tenho procuração para poder representar junto à Caixa, ou não é a minuta da Caixa, então eu não consigo transferir a propriedade. Adjudicação. Doutora, esse ponto é muito importante, porque tem muito mesmo BNH, coisas antigas, exatamente. Né, de Caixa Econômica, que inclusive os procuradores que eram gerentes não existem mais. Exatamente. Então, que ponto importante aí, né? Você que tem Caixa Econômica, não só Caixa não, mas todos os bancos ali. Todos os bancos. Que legal. Porque a baixa de hipoteca, vai embora. Aí você tem. E como é que a baixa de hipoteca? Ele quitou, recebe a baixa de hipoteca. Então ele tem que ter a baixa de hipoteca ali. Ele tem que ter a quitação. Não conseguiu registrar porque você precisa de uma anuência naquele momento. Isso. Com a procuração, você não tem a procuração. A procuração não dá poder só para quitar. E eu me lembro que eles. Porque você citou casos de BNH, tem procurações para o BNH que a pessoa quitou e houve a transferência para a Caixa Econômica, mudou o sistema financeiro e morreu a procuração. É isso mesmo. Tem gente que perdeu a procuração. Tem uma cliente que ela perdeu a procuração. E aí, doutora?
E aí entra a adjudicação compulsória. Pessoal, isso é, eu vou ser sincero, isso aí na realidade muda a vida de muita gente, viu? Sim. Porque a gente, quando tem algumas coisas interessantes, né? Porque o pessoal, eu me lembrei aqui, foi bom puxar esse assunto. Eu me lembrei o seguinte, nós que somos do interior, que eu mesmo sou, tá certo? As pessoas, primeiro que eles na realidade tinham medo de passar os bens para o nome, né? Entra logo por aí. Aí depois, aí você tem um problema. Né? Depois disso, tem uma outra coisa também que é interessante, que é a questão de não pagar os impostos. É outra coisa importante. Então, está na hora de regularizar, está na hora de você pegar seu bem, né? Aqueles que foi financiado pela Caixa Econômica, que esse é o ponto aqui agora, e não Caixa, não, qualquer banco, e você poder entrar com a adjudicação compulsória. As grandes cidades do interior já estão incorporando, poxa. Feira de Santana você vê inúmeros prédios, Feira de Vitória. Com certeza, Tá no mesmo caminho. É verdade. Então, o mercado tá aí, gente. Eu acho que é como você vai poder trazer inicialmente muito produto bom para o mercado para se renovar. Lá em Conquista, por exemplo, teve a área da Olívia Flores, que é um lugar super valorizado, tem um BNH do lado, né? Então, assim, foi uma área que foi explorada pelo BNH. Então, várias casas ali vão entrar nessa questão. Ela não tem documento. É difícil ter um documento na Vitória Conquista. E você pega 5, 6 contratos de cabeça. Tem a quitação. O importante é a quitação. Que maravilha, viu? Foi muito bom tocar nesse assunto aí. Doutora, a gente já está chegando ao nosso final. A senhora tem uma coisa muito importante que a senhora queira falar ainda sobre essa questão da adjudicação compulsória? Não, eu acho que nós englobamos bem ao assunto. Nós estamos indo para São Paulo dia 3 para ter conhecimento dos próximos, dos novos enunciados, dos novos procedimentos num seminário nacional. Né? De Salvador vão praticamente todos os registradores. Isso é importante, é alinhar o pensamento. Lá na frente. Né? Parabéns aí aos registradores, tabeliães. Eu acho que vem muita coisa boa por aí. Eu estou esperançoso, porque primeiro que a população que compra o BNH geralmente é uma população um pouco mais pobre. Aquela pessoa, inclusive, que tem investidores que eu conheço que são donos de grandes áreas, podem agora regularizar. Estou passando até na 29 de março, agora passando por isso eu vou até falar sobre o assunto. E eu acho que isso muda o cenário do mercado. Cidade baixa, tem 2 casos. Cidade baixa também. Então, assim, a gente muda o cenário, trazendo isso para a esfera extrajudicial, com celeridade, para poder a gente, né, botar essa válvula, né, para poder andar ainda mais rápido que o mercado imobiliário. Doutora, a gente sempre, quando sai daqui, quando a gente encerra o podcast, a gente pede a pessoa, nosso convidado, para deixar uma semente, uma mensagem positiva, uma mensagem que possa, né, levar um pouco de valor ao pessoal que está nos ouvindo. E eu sei que a senhora é uma pessoa espiritualizada e vai deixar uma mensagem bacana para a gente. Eu acho que eu vi uma coisa interessante, que nós estamos vivendo o pós-guerra, depois da pandemia. Sim, né? Verdade. Então, nós temos que sempre acreditar e ter fé. E tocar para frente. Acreditando que virão dias melhores, sempre. Né? E trabalhar, porque o único caminho é esse. Não existe outro caminho a não ser trabalhar. É isso aí, pessoal. É isso aí mesmo. Poxa, doutor, obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite. Obrigado por estar aqui no Altamente Rentável, né, e dedicar esse tempo aí para você que está nos ouvindo, que está nos vendo. Volto a dizer, doutora Conceição Gaspar, 12º tabelionato. Eu tenho certeza as portas, como ela falou, estão abertas. A gente vai deixar aqui um link para que você possa acessar, né, marcar o seu horário, ou vai lá, porque é super confortável, viu, doutora? Que a gente pegou uma época nos cartórios que eram pequenos ainda, e agora eles deixaram vocês... Tem uma ideia que quando eu conheci lá, que você era menina, eu tinha 15 funcionários, hoje eu tenho 63. Imagine só, né? Imagine, é ali naquela Fundação Politécnica, meu irmão. Rapaz, eu passava aperto demais naquele negócio. Não, ali eu vivenciei cenas tristes, quando teve uma chuva grande, o cartório inundou o segundo ofício, e os livros ficavam secando no chão. Rapaz, olha que abertos. Graças a Deus, a gente... Olha que negócio interessante, doutor, quando a gente passa, na realidade, a pensar sobre a linha do tempo. Nós estamos vivendo uma evolução rápida demais, levando em consideração o que já passou aí, né? E se você, conversando outro dia com o juiz corregedor passado, doutor Zelito, ele disse assim, se você pensar, a pandemia acelerou muito. Muito. Porque os atos digitais vieram depois da pandemia. Com certeza. A necessidade, a impossibilidade das pessoas irem à rua e tinham que praticar atos. É verdade. Então foi através do provimento 100. É verdade. Eu acho que nada por acaso, tá aí. A gente, na realidade, nós tivemos diversas perdas, mas
conseguimos evoluir, vamos evoluindo, né? Vamos como seres humanos evoluindo e evoluindo também o mercado que a gente veio para ajudar. Fazer o bem, tirar o ódio do coração, tocar a vida de uma forma mais leve. É verdade. Quem precisa. É verdade. Tá aqui. Altamente rentável é isso. Para você, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se você curtiu, né, dá o like aí, escreve a sua opinião, passa pra gente o seu questionamento, a sua dúvida, que a gente vai passar para a doutora Conceição Gaspar e eu tenho certeza que ela vai responder a você. Viu? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado, minha amiga. Que show. Bom demais.